Amigos da TV Cidade, a nossa saudação. É hora do programa Cidade Aberta, aqui pelo canal 14, o canal digital da NET em Farroupilha, a nossa TV. Quero também cumprimentar cada um de vocês que está nos acompanhando pelo Facebook, TV Cidade Farroupilha. Muito obrigado pelo prestígio que você nos oferece no Facebook também. São sempre muito bem-vindos à nossa programação. E claro, além de todos vocês que estão no canal 14 da NET aqui no município de Farroupilha. E ainda os nossos programas também ficam registrados no YouTube. São as oportunidades que você tem para estar sempre conectado, enfim, de olho, lado a lado com a nossa programação. O Cidade Aberta, você já sabe, é o nosso programa de jornalismo, de entrevistas aqui na TV Cidade, onde passam os mais diversos assuntos que movimentam o nosso dia a dia. E o programa de hoje nós vamos estar falando sobre um tema que precisamos enfrentar, precisamos falar dele também. Nós estamos finalizando, enfim, o mês de setembro. Foi o mês dedicado ao Setembro Amarelo. Aqui em Farroupilha também com muitas atividades. Enfim, o Setembro Amarelo, ele procura conscientizar na população sobre a questão do suicídio. A gente sabe que ainda é, infelizmente, o caminho, a escolha de algumas pessoas, movido esse caminho por diversas questões, que acabam daqui a pouco ceifando, tirando a própria vida. E para falar sobre esse assunto delicado, complexo, eu tenho a alegria de receber no programa de hoje a psiquiatra a doutora Karen Lett, nossa farroupilhense, para nos passar mais informações sobre o Setembro Amarelo, enfim, e abordarmos esta temática que, como eu disse, precisa ser trabalhada, precisa ser enfrentada também, cuidada, sobretudo quando que ela atinge algumas pessoas. Doutora Karen, prazer recebê-la aqui nos estúdios. Bem-vinda, tudo bem? É uma honra muito grande estar aqui. Leandro, muito obrigado pelo convite. Espero poder esclarecer, então, essa questão sobre o Setembro Amarelo, né? E a prevenção do suicídio. Com certeza. Setembro Amarelo, nós tivemos diversas atividades ocorrendo aqui no município de Farroupilha também para marcar, enfim. É uma data que movimentou o Brasil, mas localmente aqui também foram diversas ações. Ressaltando, destacando o que integrou o Setembro Amarelo no calendário do farroupilhense, doutora? Bem, o Setembro Amarelo, ele inicia em 2014 com essa campanha mundial, né? E o dia 10 de setembro, ele é comemorado no Brasil, em todo o mundo, como o dia contra a prevenção do suicídio. E fica todo mês, todo mundo podendo gritar, falar, conversar, dizer, né, prestar bem atenção para as pessoas com quem convivemos, com as quais convivemos, e assim conscientizar mais a população no geral, né? Mas a gente trabalha, na verdade, dentro da saúde mental, com o suicídio durante todo o ano. O setembro é para conscientização. Seria aquele momento de chamar um pouco mais a atenção. Não significa que seja somente o mês de setembro. É todo o ano, mas setembro se trabalha um pouco mais longe com a população também, né? Exatamente. Então, a gente tenta mover algumas ações. Eu, como estou na coordenação da saúde mental do nosso município, então, junto ao ProSaúde e a Secretaria da Saúde, nós movemos uma ação na Praça da Matriz, no dia 27 de manhã. Entregamos alguns flyers para as pessoas que por aí transitavam, né? Uma coisa bem descontraída. Decoramos um pouco a praça, assim, à frente da igreja de amarelo. No tom amarelo? No tom amarelo, com balões e laços que os pacientes confeccionaram, os pacientes dos CAPs, fizeram algumas mandalas também em amarelo para chamar a atenção das pessoas no geral. E as pessoas vinham se chegando a nós, né, a mim e a equipe que trabalha conosco, né, as duas outras coordenadoras também, da saúde mental, uma do CAPS AD e outra do CAPS 1, cada um com a sua função, e podemos então entregar esses folhetos elucidativos, ilustrativos e esclarecedores
as pessoas que aí transitavam. E no dia 30, que é sábado de manhã, mais uma ação importante, mais ligada à área da saúde, vai acontecer na Câmara de Vereadores. Nós vamos ter um palestrante de Porto Alegre, ele é um colega meu, que vai vir falar sobre suicídio também. Certo. Um pouco mais. Assim. Com certeza. Doutora Karen, a gente sabe que o tema, a palavra suicídio, enfim, é um tema bastante complicado de ser trabalhado. Ele me parece que deve ser, nós não podemos negá-lo, infelizmente não há como, nós temos que enfrentá-lo, mas enfim, como que as pessoas devem lidar com isso e como enfrentá-lo? Parece fácil, mas não deve ser. Bem, para lidar nós precisamos conhecer. Conhecendo, a gente pode encaminhar para quem consegue ter um melhor desenvolvimento dentro dessa área, para quem consegue ter vozes ou ouvidos voltados para essas questões. No momento que a gente identifica dentro das nossas famílias, principalmente, ou na escola, ou qualquer lugar que estejamos transitando, pudermos ter a paciência de olhar um pouco mais para o nosso, para outra pessoa, para quem está ao nosso lado, exatamente. Eu acho que a gente consegue identificar se essa pessoa está um pouco ansiosa, angustiada, né? E assim, poder ouvi-la, quem sabe, se a gente puder parar naquele momento, seja quem for, né? Independente de conhecer ou não conhecer, né? Sim, ter uma certa familiaridade. Pois, então, e se essa pessoa puder nos falar alguma coisa que a gente possa estar encaminhando ou esclarecendo que isso não é, tem que desmistificar muito essa questão do suicídio, né? A gente não deve glamorizar o suicídio, nem mostrar formas como as pessoas se suicidam, porque a gente pode estar estimulando um ato que é contra a vida. É muito triste, né? É contra a vida. A pessoa não. É uma medida drástica, um caminho drástico. Na verdade, a pessoa que quer matar é a sua dor, né? A gente tem exemplos para dar, por exemplo, um conhecido que tinha um tumor de estômago, ele vai até a praça e se dá um tiro no estômago, ele matou o tumor, mas ele se matou também. Então, na verdade, ele matou a dor dele, né? Então, a gente poderia tentar tratar desta dor ou desse incômodo, dessa perturbação, dessa alteração do humor, de uma maneira a ser conversada, falada, e se precisar, medicarmos, né? Sim. Porque a gente sabe que 100% ou 90% dos problemas são de ordem de doença mental. Os problemas que levam ao suicídio. Emocional, mental, é isso? São doenças mentais, né? Sim. Tem correlação com o emocional ou não? Sim, as emoções, elas se acumulam e a gente age através de nossas emoções. Somos movidos por elas. Exatamente. Cada pessoa vai lidar com as suas emoções da maneira com que tem os seus instintos internos mais desenvolvidos ou menos desenvolvidos, né? Emoção de estar triste, emoção de estar alegre, emoção de estar ansioso, emoção de estar angustiado, essa é a emoção. Tudo depende de como a pessoa vai lidar com a emoção, com o que está diante de si. Não tem uma receita para todos, cada um tem a sua fórmula, o seu meio, é isso? Porque cada um tem a sua trajetória de vida e cada um tem a sua percepção como ser humano, né? Cada um percebe as coisas da sua maneira. Então, se ela conseguir perceber de uma maneira mais construtiva, mais ligada à vida, para quem está na vida, melhor será, né? Com certeza. Bom, dentro também, voltando um pouquinho, depois a gente retoma essa temática do Setembro Amarelo aqui em Farroupilha. Doutora Karen, a população interagiu, a população teve esse desejo por conhecer mais, por buscar mais informação. Consideras que foi oportuna a programação até o momento desenvolvida aqui? Ela mexeu um pouco com a nossa comunidade, com as pessoas?
No momento em que estávamos conversando com as pessoas que por ali transitavam, se percebia várias reações, né? De algumas pessoas que já estão familiarizadas com isso, né? Com a doença mental e tratam e tiveram por algum momento uma depressão, angústia, ansiedade e conhecem, e outras que se assustam, porque não querem falar sobre isso. A maioria das pessoas, eu penso que ainda está no não querer, no ter um pouco de receio, ter medo. Ter medo de falar sobre isso, né? Por medo que venha a ter esse sentimento que é difícil de lidar. Por isso que as pessoas não perguntam, né? Um paciente vai a um médico geral, num pronto-socorro, por exemplo. Uma pergunta que não acontece é isso: você está com ideias de morrer, você tem pensamentos ruins, porque o que tu vai fazer com aquilo? É isso que a gente tem que fazer com que as pessoas entendam que tem tratamento para isso. Por isso que tem que poder esclarecer, claro, né? Porque a pessoa pensa assim, tá, eu vou perguntar, a outra pessoa vai me dizer, sim, eu tenho vontade de morrer, e aquela que perguntou, o que eu vou fazer com isso? Não tem que fazer nada, tem que saber, escutar e encaminhar. É o caminho, né? A gente vai para o espaço dos apoiadores culturais aqui no programa Cidade Aberta. Em seguida voltaremos conversando mais com a nossa convidada hoje, a psiquiatra a doutora Karen Lett, que está aqui nos estúdios da TV Cidade. Estamos falando sobre a prevenção ao suicídio, Setembro Amarelo, mas também já dando uma olhada também, daqui a pouco a gente amplia um pouco mais e fala sobre a questão da saúde mental, como é importante a saúde mental movimenta o nosso corpo também, deve ter uma correlação muito grande com as nossas emoções, enfim, nada melhor do que o conhecimento e tudo que pode nos passar a doutora Karen Lett, psiquiatra renomada aqui no nosso município. A gente volta já já com o Cidade Aberta no canal 14, a nossa TV Cidade. Refeições de dar água na boca. O sabor da comida caseira bem preparada. Servido em espaço amplo, organizado, local para um bate-papo e o tradicional churrasco gaúcho servido no ponto. Nas quartas-feiras à noite, a tradicional vitela. Pratos preparados com carinho. Grande variedade de sobremesas. Restaurante Stefenon, muito mais que um restaurante. Pista de danças, amplo local para festas, casamentos, formaturas e aniversários. Stefenon, o restaurante anexo ao Circo Operário em Farroupilha, na rua Rui Barbosa, telefone 3261 4034. Olá, amigos da TV Cidade. Me chamo Milena Valmórvida Dallagnese, sou engenheira de alimentos. Estou aqui para compartilhar mais um pouquinho de conhecimento com vocês. Vamos falar sobre surto alimentar. O que é surto? Surto é quando duas ou mais pessoas comem o mesmo alimento e apresentam os mesmos sintomas de doença. As doenças transmitidas por alimentos frequentemente apresentam os sintomas como diarreia, náuseas, vômito, febre, dor de cabeça, perda de apetite, fadiga e algumas vezes pode levar a óbito. Os indivíduos mais suscetíveis são os idosos, as crianças, as gestantes e pessoas debilitadas em recuperação. Porém, dados epidemiológicos registram que nosso estado, pessoas de 20 a 49 anos foram as principais envolvidas, pois são as que comem fora de casa e de qualquer jeito. A época de maior número de surtos registrados aqui no Rio Grande do Sul é na primavera e no início do verão, sendo as principais causas ingredientes sem procedência, permanência do alimento em temperatura ambiente por mais de 2 horas, higiene deficiente, refrigeração inadequada, do que eles necessitam para se desenvolverem, né? Do que os micro-organismos necessitam para se desenvolverem. De alimento, temperatura e água.
Os alimentos mais envolvidos são os pratos muito manipulados ou mistos, como as lasanhas, preparações à base de maionese, ovos, pratos preparados na véspera quando mal conservados e doces e salgados recheados. Espero que tais informações sirvam de alerta e que as pessoas tenham bastante cuidado ao escolher um estabelecimento para realizar suas refeições. Importante, sentindo-se mal, depois de consumir algum alimento, procure um médico ou um posto de saúde. Empório das Carnes, Rua Marechal Deodoro da Fonseca 356. O Empório das Carnes tem tradição e muita variedade para o seu churrasco. Carne fresca com procedência, qualidade e higiene. A empresa oferece carne com cortes especiais para o seu dia a dia e para aquele churrasco. Além dos seus já tradicionais clientes, atende também a diversos restaurantes e cozinhas industriais em Farroupilha e Caxias do Sul. Todas as segundas, terças e quartas tem promoção para as donas de casa. De quinta a domingo, a promoção para os que gostam do churrasco do final de semana. No Empório das Carnes, você também encontra uma variada linha de acompanhamentos e bebidas para o seu churrasco, almoço e janta. Temperos e acompanhamentos e grande variedade de congelados, inclusive diversas marcas de cervejas artesanais. O Empório das Carnes está à sua disposição na Rua Marechal Deodoro da Fonseca 356. WhatsApp 054 99990 0073. A nossa vida está sempre mudando. O jeito de falar pelo telefone mudou. O jeito de trabalhar mudou. O jeito de estudar mudou. É por isso que o governo do estado também está mudando, para oferecer melhores serviços para você. O Tudo Fácil ganhou novos serviços que podem ser realizados pela internet. Com a delegacia online, é possível registrar e acompanhar ocorrências pela internet. Agora, os empreendedores podem solicitar e acompanhar o pedido de licenciamento ambiental pela internet. E quem precisa de medicamentos pode consultar a situação do seu pedido pela internet. E tem muito mais. O acordo de resultados, a junta comercial digital e o sistema de controle de peças de desmanches. Saiba mais sobre as inovações que facilitam a vida dos gaúchos pela internet. A vida muda, a gente muda junto. Qual o nome do seu futuro? O meu é Rio Grande do Sul. Voltando com o programa Cidade Aberta, aqui pelo canal 14, a nossa TV Cidade, o Cidade Aberta de hoje, com a presença da psiquiatra, a doutora Karen Lett. Estamos falando sobre o Setembro Amarelo, a questão da prevenção ao suicídio e, claro, que junto com o suicídio também olhando um pouco da questão da saúde mental das pessoas. E nós estamos vivendo uma sociedade, dias muito complicados, nós estamos com um alto índice de depressão nas pessoas, é a questão da ansiedade, a questão de muitas perturbações mentais que as pessoas estão tendo. Depois a gente aprofunda mais sobre isso também. Doutora Karen, eu fiquei curioso, no final do segmento passado, a doutora Karen colocou de que as pessoas, algumas pessoas, enfim, dentro da programação que ocorreu ali na Praça da Matriz no dia 27, algumas pessoas se aproximaram, falando já, partilhando, se abrindo um pouco mais, outras pessoas um pouco mais retraídas. Por que na maioria das vezes as pessoas têm medo e não querem falar sobre o tema suicídio? Porque eu penso que causa muito medo, né, nas pessoas, porque a gente não sabe como fazer, como lidar com alguém que chega a nós e diz: olha, eu gostaria de me matar, eu estou desesperançado, eu não quero mais viver. Eu estou cheio de problemas, eu tenho isso, eu tenho aquilo, não sei o que, eu estou desanimado, eu quero aqui, sabe, vai por aí afora. Mas o problema não é eu estou desanimado ou eu estou triste, o problema é dizer que quer morrer. Sim. É verbalizar isso, né? E aí é a finitude. É o fim. É o fim de tudo, né? Uhum. Então, isso que assusta. Mas por que existe, então, essa questão da prevenção? Porque a gente tem que poder ter uma escuta mais tranquila em relação a isso.
né? Ter essa escuta para que a gente identifique. Caso não tenha para onde encaminhar, um hospital, um centro especializado, naquele momento em que a pessoa faz uma primeira escuta, a gente pode estar chamando algum familiar, algum melhor amigo, ou a gente escutar um pouco, a pessoa começa a diminuir a ansiedade, ela se sente mais acolhida e ela vai ter, em algum momento, aquele peso da vida que está dentro dela vai aumentar. Porque todo suicida é ambivalente. Ele tem o lado de que ele tem vontade de morrer, mas ele tem muita vontade de viver. Ele tem a vontade de matar a dor dele, mas ele acha que matando a dor dele, ele vai viver melhor. O que é ambivalência? Ambivalência é querer ou não querer, ser ou não ser, estar ou não estar. Eis a questão, né? Estamos vivendo ou não estamos vivendo? Estamos em cima do muro. Horas eu estou para cá, horas eu estou para lá. Não me defino. Eu acho que na vida a gente tem que se sentir estando, fazendo alguma coisa, né? Se a pessoa está desesperançada com tudo, ou perdeu um emprego, ficou sem um namorado, separou-se, perdeu casa, perdeu carro, e essas questões podem fazer com que a pessoa se desesperance, venha a ter um sentimento de desesperança, né? Mas eu perguntaria para essa pessoa, ninguém nasceu com essas coisas. A gente sobrevive às questões de ter menos coisas materiais, né? Ninguém nasceu com a esposa, ou já tendo um caminhão, ou tendo um sonho de ter um avião, aí tu tem aquele avião e depois perde e fica desesperançado por isso. Eu acho que tem que lembrar, a gente não nasceu com isso. Podemos reconstruir? Ou não? Eu acho que sim, né? Eu acho que tem que pensar em coisas bem simples para poder desmistificar toda essa questão da vergonha. As pessoas têm vergonha de dizer que não estão se sentindo bem também, em alguns momentos. Isso é muito real. E não deixa de ser uma certa normalidade. Hoje eu posso estar bem, agora eu estou bem, daqui a pouco poderei não estar bem. É normal isso, né? Sim, tem que ser tratado com normalidade? Sim, porque a gente oscila, né? Conforme o passar do dia, nós oscilamos com as nossas emoções também. Se a gente sofre um bullying em algum momento do dia, eu acho que uma pessoa normal vai ter uma reação de ficar constrangido, sentido, né? Incomodado, com raiva, irritado. Depende de como vai ser a reação de cada um. As reações são próprias das pessoas, né? Exatamente. Tudo depende de como a gente vai lidar com essas emoções. Certo. Doutora Karen, se a gente pudesse colocar, até para que as pessoas conseguissem entender um pouco mais, é difícil, mas enfim, algumas tendências, alguns comportamentos de uma pessoa que possa ter algum indício de alguma atitude pré-suicida. O que a gente pode colocar? O Leandro pode ter essas atitudes. Pelas atitudes ele pode ser. Bem, em primeiro lugar, eu acho que a gente tem que lembrar assim, que uma pessoa que tentou suicídio uma vez, ela tem uma tendência muito grande a tentar de novo. Ela vai tentar até que ela vai conseguir. Então, a gente sempre tem que estar de olho. Na verdade, ela tem que buscar um tratamento. A família tem que poder dar um suporte, que é o mais importante. Um tratamento da pessoa e da família também? Talvez? Bom, é muito importante que a família esteja bem tratada se alguém se suicidou nesta família, porque pode haver outros suicídios, né? É uma coisa assim, é a finitude, é arrebatadora, avassaladora, vamos dizer, dentro de uma família, é um sofrimento muito grande. Então a família também tem que ser tratada para que evitamos outros suicídios, né, após o mesmo. O maior suicida do Brasil, que a gente conheceu, foi Getúlio Vargas, né? E a família Vargas tem alguns, sendo um pouco antiética, mas tem historicamente... Tem um histórico de suicídios. Então, a gente tem que atentar para poder prevenir. E prevenindo, o que seria? Poder falar com naturalidade de que esses sentimentos existem. Em algum momento da vida da gente, a gente pode ter esse tipo de sentimento por coisas que nos incomodem, por coisas que venham a nos causar dor emocional, uma dor interna importante, que venha a nos causar uma angústia, né? E essa desesperança, pelo que eu digo. A ansiedade no Brasil está muito grande. Depois da ansiedade pode vir
a angústia e aí a desesperança. Tu me perguntaste um sinal, né? Alguns sinais ou sinais? Alguns sinais. A ansiedade é importante. O que nós temos assim é que 90% dos suicídios acontecem em pessoas que têm uma doença mental. A primeira delas é a bipolaridade. A segunda delas são os dependentes químicos. Depois vem a esquizofrenia, depois vem os transtornos ansiosos e segundo é a depressão também, junto com a dependência química. 90% está relacionado então a pessoas que têm doenças mentais. Isso. E se são abusadores de álcool, por exemplo, quando a gente fala em dependência ou abusadores de álcool, são depressores do sistema nervoso central. A pessoa então está ansiosa, vai tomar, vai fazer uso de alguma substância psicoativa como álcool, por exemplo, que é o mais frequente por ela ser uma droga lícita, no caso, né? Vai acontecer de ficar mais deprimido ainda. Sim. Né? E aí o risco de vir a cometer o suicídio é maior. É maior. Doutora Karen, falando um pouquinho sobre as incidências nos transtornos mentais, acho que é um assunto que a gente pode tratar bastante, explicando um pouco mais quais são as maiores incidências que a gente tem. Transtorno de humor bipolar é a primeira, né? O que é o humor bipolar? Dos 8 aos 80? Exatamente por aí. A pessoa ela cicla, né, da tristeza para a irritabilidade, não precisa ser para a euforia direta. Às vezes ela tem irritabilidade ou ela faz compras compulsivas, gastos compulsivos, né? E aí depois ela volta a se deprimir porque aquilo não supre as necessidades dela. Não satisfaz. Por quê? Porque, na verdade, o que ocorre? Os neurotransmissores estão uma bagunça. E a gente tem que organizá-los com medicações que podem vir a reorganizar essa questão de neurotransmissão. Não é difícil tratar um transtorno do humor bipolar. Ele é tranquilamente tratável, mas a pessoa que tem esse transtorno de humor, ela sempre prefere estar um pouco mais eufórica. Então, ela algumas vezes, quando está um pouco mais deprimida, ela para de tomar a medicação porque ela se acostuma e é bom estar mais eufórico, mais agitado, mais produtivo, mais tudo isso, só que quando começa a aumentar muito essa euforia, isso é prejudicial e pode levar a gastos enormes, a danos dentro da família, né? Certo. Então esta é uma incidência. Assim, essa é a maior incidência, a bipolaridade. Depois a gente tem as dependências químicas, junto com os transtornos do humor depressivo, que é a depressão, transtornos de personalidade, borderline, transtorno de histriônicos, transtornos de ansiedade vêm por final e as esquizofrenias também. Sim. Mais com 11%. Assim. Esses são os principais, então, né? E claro que me parece que é muito importante a família, a atenção, o acompanhamento da família, porque, me corrija se eu estiver fazendo uma afirmação equivocada, geralmente a pessoa que tem um transtorno mental ou uma doença mental, me parece que o primeiro momento é sempre ela negar isto. Ela é um pouco reticente, um pouco resistente. Ajuda, a busca por uma ajuda? É um comportamento? Depende a cultura da pessoa e a cultura da família, né? A gente sabe que no Rio Grande do Sul, o maior índice de suicídio no Brasil está no Rio Grande do Sul, pela nossa cultura, né? Porque o gaúcho tem que estar perfeito, né? Tem que estar com tudo em ordem, tem que estar bem de vida, suprindo as necessidades da família e tudo mais. Então, isso fica muito difícil, né? É muito difícil a gente ser perfeito em todos os âmbitos da vida. A gente tem que também... Muito difícil e quase impossível também. Quase impossível. Então, a gente tem que poder ter um pouco de humildade, eu acho, que entender que somos seres humanos. Em algum momento, alguma coisa pode não sair tão certa como gostaríamos, né? Com certeza.
A gente tem um índice muito maior nos últimos tempos de adolescentes e adultos jovens com o tema suicídio ou com a incidência de estarem se suicidando. As meninas, em especial, por terem uma imaturidade muito grande e serem vulneráveis, né? E o risco de suicídio com elas se dá por abuso medicamentoso. Os meninos mais morte por acidente, homicídios, homens, né? Então, eu acho que a família é super importante para estar de olho. Quem mais conhece a gente do que os nossos familiares, né? A gente tem que poder falar para os pais e para as mães, para nós mesmos, que a gente tem que atentar para os nossos familiares. Cuidar deles, é isso. Cuidar deles para que eles possam nos cuidar também. Nós também precisamos ser cuidados. Todos precisam ser. Nós vamos ao nosso espaço de apoiadores. Nós finalizamos aqui esta primeira edição do programa Cidade Aberta pelo canal 14, o canal digital da NET em Farroupilha, hoje com a presença da psiquiatra doutora Karen Lete, nos falando mais sobre a questão da prevenção ao suicídio, as doenças mentais que têm aumentado muito, os próprios números que a doutora Karen também partilhou conosco. Enfim, é um assunto que nós precisamos olhar, enfrentar e, acima de tudo, ter a questão do cuidado, do envolvimento. Nós finalizamos esta primeira edição do programa. Voltaremos na sequência da programação da TV Cidade com a segunda edição do Cidade Aberta, falando mais sobre esta temática. Fiquem conosco aqui no nosso canal 14, onde a gente se encontra em Farroupilha.